A gente vai voltar um pouquinho no assunto, a gente assistiu a reportagem do BRICS, mas vamos voltar a falar um pouquinho de eleição, período eleitoral, porque eu tenho aqui junto comigo, vocês já estão acompanhando quem está em vídeo, Carolina Venuto, especialista em relações governamentais, e também a Alessandra Ribeiro, economista, para falar um pouquinho com a gente sobre tudo isso que envolve eleição, pós-eleições, tudo que está acontecendo. Bom dia para vocês, meninas, Carol e Alessandra. Bom dia, Paola. Então vamos lá, primeira vez que eu converso com elas, mas já sei que são experts em economia, em ciência política, em também área de direito. Carol aqui muito experiente também em Brasília nesses assuntos. E vou começar com a Carol, porque enquanto a gente está falando sobre essa questão de eleição, ainda acompanhando o que vai dar, se vai ser Bolo, se vai ser Nunes, o que vai acontecer nas eleições, aqui em Brasília, o pessoal já está esperando esse processo passar para a gente ficar de olho em outra eleição, que é sobre presidência de Câmara e Senado, né, Carol? Para quem está lá em casa pensando, mas o que eu tenho a ver com eleição de presidência de Câmara e Senado? Por que é importante acompanhar essa questão? Explica para a gente, Carol, por que é importante? Bom, Paola, a presidência das casas legislativas são fundamentais para definir a agenda política do país, né? Então, tanto o governo fica com o olho bastante atento para entender quem vai estar casas, quanto a sociedade também precisa estar, porque são essas pessoas que vão definir o que vai ser votado ou deixar de ser votado. Então, a gente tem uma expectativa agora com o retorno do pós-eleição, né, o dia depois da eleição, é que esse assunto vai rechear a agenda política aqui em Brasília nesses 2 meses finais. O Congresso teve a agenda de votação suspensa nesse período eleitoral, então vão ter uma série de demandas agora represadas para as votações, porém, o que vai estar por trás dessas votações, nas articulações, é esse assunto da sucessão de Arthur Lira na Câmara e da sucessão de Rodrigo Pacheco no Senado. É importante a gente destacar que tudo ainda é muito preliminar, a eleição ocorre só em fevereiro de 2025. Muita água pode passar debaixo dessa ponte, porém, a gente, a partir de agora, no pós-eleição, começa a entender um pouco mais como esse cenário está. No Senado, a gente tem uma sucessão um pouco mais previsível. O atual presidente Rodrigo Pacheco, já na sua eleição, fez uma dobradinha com o atual presidente da CCJ, que é a Comissão de Justiça, a comissão mais importante da casa, com o senador Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Congresso em outros anos, e desde então a candidatura dele tem se firmado, né? Ele foi presidente de 2019 a 2021, ele está no segundo mandato como senador, e já foram oficializados apoio a ele, tanto do PDT como do PSB e do PP também. É possível que saiam outras candidaturas, tem uma informação sobre a bancada feminina lançar uma candidata, que pode ser ou a senadora Soraya Tronic do Podemos, ou a senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão. Tem também a possibilidade de um candidato da oposição, e o nome aí mais forte seria do atual líder da oposição, Rogério Marinho, que inclusive pode vir a ser o presidente do PL a partir de 2025. E por fim, no Senado também corre nos bastidores o nome do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Senador Otto, inclusive, que está como líder interino do governo no Senado, em razão de uma licença do líder oficial do governo, que é o Jacques Wagner. Então, no Senado, o cenário está um pouco mais claro para a gente e não tem expectativa de mudanças. Na Câmara é que o cenário está ainda bem conturbado. O primeiro candidato que se lançou lá em janeiro, numa grande festa de Réveillon, que contou com a participação de vários líderes e parlamentares, foi o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia. Ele está no seu terceiro mandato de deputado e é o atual líder do União. É um fiel escudeiro de Arthur Lira, e então, por isso, a gente ouvia que seria o candidato preferido de Arthur Lira. Inclusive, também seria o candidato que mais manteria o status quo na Câmara. Então, privilegiando aí o centrão, fortalecendo a Câmara, principalmente em questão das emendas parlamentares. No entanto, no decorrer dessa campanha, as coisas começaram a mudar, e eu trago um fato que, a partir dele, a gente começou a ver novas movimentações, que foi a votação
em relação à prisão do então deputado Chiquinho Brazão. O líder do União, o Elmar Nascimento, foi o único presidenciável a orientar pela não manutenção da prisão. Todos os outros, né, votaram, ou não orientaram, ou orientaram, como foi o caso do Antônio Brito, pela manutenção da prisão. E Elmar Nascimento não só votou contrariamente, mas articulou bastante nos bastidores. Isso foi visto de forma positiva pelo Centrão, como um reforço ali da proteção, né, aos parlamentares, mas também foi visto com bastante atenção pelo governo, bastante preocupação. Ainda que o presidente Lula fale que não vai interferir, né, a gente sabe que é muito importante esse cargo, então o presidente Lula está de olho nessa sucessão e desde então o líder do PSD, Antônio Brito, passou a ter uma voz positiva nessa sucessão e agora, mais ao final, Hugo Mota, líder do Republicano, que tem angariado aí bastante apoio e a gente está acompanhando como um possível novo preferido de Arthur Lira. Até porque o Hugo Mota, né, Carol, fez encontros com deputados petistas também para tentar deixar claro, olha, sou do Republicanos, tem um diálogo ali com o pessoal mais à direita, mas o PT também vai poder ter voz caso eu seja eleito presidente. Então, a articulação ali política, a tentativa de conquistar votos, ela está acontecendo. Muito, Paola. São várias promessas feitas agora. O deputado Hugo Mota é muito habilidoso, apesar de jovem. Inclusive, se eleito, ele será o presidente da Câmara mais jovem da história, com 35 anos. Mas a gente que circula ali no Congresso, Paola, a gente sabe como ele é simpático, como ele é receptivo, ele é muito habilidoso. Dos três principais candidatos, o Elmar, o Antônio Brito e ele, a gente que fica lá percebe que ele é o mais acessível, que ele articula mais e que o Republicanos também, né, agora faz parte do governo, tem um ministério na Esplanada, então tem uma simpatia também do governo. Perfeito. Bom, e Alessandra, saindo dessa questão de articulação política nesse pós-eleições, o Congresso está mais parado nesse tempo, vai voltar a funcionar ali com um pouquinho mais de força, ainda que no bastidor sempre tem a movimentação, mas na área econômica, o que a gente está prevendo que aconteça depois das eleições nessa reta final do ano? Pois é, Paola, há uma expectativa muito grande, né? Principalmente com o andamento da agenda do governo. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com a questão fiscal, ou seja, as contas públicas do governo, essa dinâmica, não só para esse ano, a gente está olhando muito 25 e 2026, e tem uma agenda que precisa ser encaminhada. O governo aposta muito numa agenda do lado da receita, né, de aumentar receitas para conseguir financiar esses gastos mais elevados e assim fechar, né, o que a gente fala, o déficit das contas públicas do governo, principalmente do governo central. Então, há ainda, né, um esforço de agenda muito grande pelo lado das receitas, mas, dada a preocupação muito grande dos mercados, né, de que só a agenda das receitas não vai dar conta dessa dinâmica, né, assim, do ponto de vista não só de geração de resultado positivo para as contas do governo, mas principalmente do ponto de vista da sustentabilidade do arcabouço fiscal. Lembrando que o arcabouço foi aprovado no começo do ano passado. E há muita dúvida no mercado se o arcabouço para em pé, principalmente olhando já 2026, porque a gente tem uma regra que permite incremento dos gastos em termos reais, mas a gente tem uma parcela desses gastos, que são gastos obrigatórios, que estão com um crescimento muito expressivo, né? Esses gastos mostram uma dinâmica realmente muito preocupante de crescimento. E aí eles acabam esmagando outros gastos, que são chamados gastos discricionários, né? Ou seja, não são obrigatórios, que têm alguma margem para acomodar, mas o ponto é que ao longo dos últimos anos, a gente foi fazendo tanto isso, né? Com a dinâmica crescente dos gastos obrigatórios e espremendo cada vez mais esses gastos discricionários, que a gente não tem muito mais espaço para fazer isso. Então, o governo vai ter que encarar uma agenda pelo lado dos gastos, principalmente equacionando essa questão dos gastos obrigatórios. E quando a gente fala dos gastos obrigatórios, né, que gastos que a gente está falando aqui? Principalmente gastos da Previdência, gastos em saúde e educação. Esses são os pesos pesados aí em termos de gastos. E o governo ele vai ter que se deparar com isso.
E aí há uma expectativa muito grande, se além, aqui agora, né, no pós-eleição, se além pelo lado das receitas, o governo vai vir com um plano pelo lado dos gastos, endereçando principalmente esses gastos obrigatórios. Isso vai ser fundamental para os mercados, principalmente para reduzirem, né? Se de fato tiver um encaminhamento aí de reformas pelo lado dos gastos, para reduzir essa percepção de risco tão grande que a gente observa nos mercados, câmbio muito depreciado, bolsa em queda, juros futuros muito altos. Então, tudo isso vai depender do que vai sair nesse pós-eleição, principalmente pelo lado dos gastos. É isso que o mercado está olhando aí com extrema lupa, viu, Paola? Até porque fica complicado, né, Alessandra? Porque no próprio governo, que é comum também em outros governos, a gente vê esse conflito de narrativas, de posicionamentos, sempre a respeito da questão econômica. O que a gente tem é, de um lado, alguns ministros ali da equipe econômica tentando arranjar esses locais de como fazer essa situação melhorar, mas a gente também tem o presidente que não quer que mexa naqueles gastos sobre saúde, sobre educação, também dando outros posicionamentos. Ou seja, não é também uma equação simples de ser equilibrada politicamente até, né? Pois é, eu acho que é por isso que os economistas e o mercado de forma geral está tão preocupado com essa agenda, porque a gente vê que são assim, pontos sensíveis de serem alterados, né, quando a gente fala de uma agenda da Previdência, né, de gastos previdenciários, gastos em saúde e educação, ainda que tenha muita margem, né, quando a gente vê assim, tem margem para mexer, a gente pode, principalmente saúde e educação, gastar muito melhor, porque o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, a gente tem sim uma agenda de melhoria expressiva desses gastos, né? E tem sim formas da gente reduzir essa dinâmica de crescimento dos gastos da Previdência, principalmente desatrelando aí o salário mínimo, do que é o salário mínimo de ativos, né? Pessoas que estão no mercado de trabalho e de aposentados, mas como você bem colocou, Paula, são temas super sensíveis do ponto de vista político. E mesmo dentro do governo, a gente tem visões muito diferentes. Tem o pessoal, né, da Fazenda, Haddad, todo o time, junto com o planejamento, brigando por essa agenda, entendendo que é uma agenda importante, e de fato é, porque não adianta, se a gente não arruma a casa, né, se a gente não tem um guarda-chuva arrumado, aí olhando do ponto de vista das finanças públicas, depois tudo que você faz, às vezes não tem nem efeito para a economia, né, ou efeito muito pequeno, porque a casa está desarranjada. Mas tem uma parte do governo que não concorda com essa agenda e acha que gastar mais significa mais crescimento e isso coloca as contas públicas ao longo do tempo em ordem, o que não é verdade. Então, é um embate importante de fato. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse embate e até, inclusive, já que a gente falou da parte política ali dentro do governo, como é que fica também essa situação de cortar gasto para o lado do Congresso, né, Carol? Porque a gente já tem parlamentares muito irritados com o fato das emendas estarem bloqueadas já desde agosto e essa situação de corte de gasto, eles também temem que dê uma respingada ali para eles? Olha, Paula, o legislativo é uma casa mais política, né? Então não tem esse compromisso tão grande com a agenda de cortes. E, sem dúvida, tem uma série de propostas tramitando que podem dificultar a vida do governo nesse sentido. A gente destaca uma que chegou a entrar em votação e foi retirada por pedido do governo, mas agora no pós-eleição pode retomar, que é a PEC do quinquênio. A PEC do quinquênio, ela traz uma compensação financeira por tempo de serviço. No início seria só para magistrados, mas na discussão houve uma ampliação para outros servidores. E aí é como a Alessandra colocou, se houver essa ampliação, fica muito difícil para o governo se comprometer com um corte, porque já vai ampliar em muito o gasto que terá com o funcionalismo público. Então, essas agendas vão complicar a vida do governo, além da PEC do quinquênio, né? O governo está trabalhando por um PL que visa aí diminuir o impacto dos supersalários. Então, a negociação do governo está sendo aprovar esse PL em troca da PEC do quinquênio. Mas essa conta não fecha. Os supersalários, o montante é muito menor do que o quinquênio se aprovado para todos os servidores. Então, vamos acompanhar aí matérias relevantes e com bastante discussão nessa agenda de corte de gastos. E também, ainda acredito que o governo vai trazer uma ampliação de receitas, aí, de busca de receita nova, seja com taxação de plataformas, tem também o aumento da CSL e JCP para empresas. Então, essa pauta vai continuar até o final do ano. Pois é, ela vai continuar junto com outras pautas que também movimentam a economia. A reforma tributária, por exemplo, é uma que o governo queria que
desse aquela continuada nesse pós-eleições, ainda que a gente não tenha aqueles resultados que vão acontecer para já, né? A gente não está falando de uma situação fiscal que pode ser colaborada a curto prazo, mas também é outra agenda que também pode caminhar, ainda que não seja ali de curto prazo, Alessandra. Se essa agenda da reforma tributária de fato conseguir caminhar, talvez melhore esse pessimismo do mercado? Então, Paola, essa é uma agenda super importante, assim, do ponto de vista estrutural da economia brasileira, é uma agenda que a gente avalia de maneira muito positiva, né? É o que a gente fala, ainda que não tenha, né, sido encaminhada a reforma ideal, a reforma dos sonhos, ela ainda assim é uma reforma muito boa, né? Os seus pilares foram mantidos, a gente deve ter efeitos muito importantes em termos de redução de custo de transação, aumento de produtividade. Isso tudo bate na nossa capacidade de crescimento, ou seja, ao longo do tempo, com a materialização dos efeitos da reforma, a gente vai poder crescer mais, né? Então, assim, de fato, é uma agenda muito importante para a economia brasileira, aí pensando nos próximos anos. Mas ela não é uma, assim, sendo agora regulamentada, né, a gente aprovando tudo nas duas casas, o que ainda falta no Senado e na Câmara, eu avalio que não vai ser a bala de prata para reduzir o pessimismo do mercado. Não vai ser. A redução de pessimismo ela vai ter que passar pela questão fiscal, porque a reforma tributária ela não vai ter efeito do ponto de vista de aumento da arrecadação, principalmente olhando o curto prazo. Obviamente que ao longo do tempo, com o país crescendo mais, isso bate em arrecadação. Mas, olhando o curto prazo, não é uma reforma que tem, que tem um objetivo arrecadatório, não tem essa agenda, né? Então, ela não vai resolver esse ponto. Então, a redução do pessimismo dos mercados vai vir se o governo, de fato, apresentar uma agenda pelo lado dos gastos e se conseguir, né, como a Carol colocou aqui muito bem, encaminhar essa agenda também pelo lado das receitas, porque vai ter que ter mais receita para financiar esses gastos mais elevados. E haja articulação política para também não ter nenhum gasto surpresa novo saindo ali com algum projeto do Congresso, né? Meninas, muito obrigada pelas visões de vocês a respeito dos assuntos. Carolina Venuto, especialista em relações governamentais, e Alessandra Ribeiro, economista. Eu não encontro vocês na próxima quinta-feira, mas já fica aí o aviso para quem está acompanhando o Brasil Agora. Próxima quinta, as duas também estão aqui de novo para trazer novas análises, novas visões. Obrigada, meninas. Obrigada, bom dia. Paula.